Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz, oração e união está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede ela está localizada na Avenida Farrapos, número 312, e o nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, e à frente deste trabalho está o nosso coordenador Paulo Tadeu Vargas. Inclusive, neste final de semana, tivemos aí um maravilhoso retiro geral do Ombro Amigo Restaurando Vidas, onde a glória de Deus se manifestou. Mas amanhã, no programa Restauração, meio-dia, às 12 horas, nós vamos falar sobre como foi o retiro, mostrar fotos, vídeos, enfim. Não perca amanhã o programa Restauração também. Hoje nós temos aqui uma participação muito especial, nosso pastor Carlos Alberto. Paz, Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Tainê, e a todos aqueles que estão videologados. Videologados. Deus abençoe a todos.
E nós estamos, então, com o tema Como ter uma família estruturada em Deus. Isto. É um tema É o que nós vamos falar hoje, né? iniciou em um programa Restauração, não deu para falar muito. Mas a gente não vai comentar isso agora, né? Mas nós ficamos com esse tema fervendo no coração, né? E precisávamos encerrar esse assunto, terminar o assunto. No final, vamos ver se vai dar tempo. Eu creio que vai dar tempo de fazer uma oração, né? Pelas famílias. Penso que sim, né? Glórias a Jesus. Lembrando que o Ombro Amigo Restaurando Vidas é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. Então, se você conhece alguém com problemas de drogas ou álcool, você pode nos procurar, que nós queremos e podemos te ajudar. O nosso telefone geral é o 51981164162. Dito isso, vamos iniciar, pastor? Vamos. Eu vou iniciar lhe perguntando algo. Para o mundo, família é uma união de duas pessoas que se amam em Deus. Isso é uma família. Tá? E o que várias pessoas que moram na mesma casa e têm a chave da porta, né? Exatamente. Isso é uma família, né? Mas para Deus, pastor, o que é uma família? Olha, nós entendemos, analisando a Bíblia, né? E congregando há vários anos, nós entendemos que família é um plano de Deus. Está no propósito de Deus, né? Ele entendeu que é fundamental para uma sociedade, é a célula máter de uma sociedade, né? Então é um plano de Deus, é a vontade de Deus para o homem é ter uma família, ou formar uma família, né? Isso é muito importante. Nós entendemos assim, analisando as Escrituras, né? E qual é a estrutura familiar, pastor? O que é uma família? Bom, para que ela tenha uma estrutura familiar, uma estrutura sólida, vamos dizer assim, né? Porque sendo uma família já tem... Né? O apóstolo Paulo, ele falando para o seu discípulo Timóteo, né, ele falou uma coisa muito interessante que eu quero considerar o tripé de uma família, a base de uma família. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele fala no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, guarda a palavra, né? Depois, prosseguindo o mesmo assunto, orientando o seu discípulo, né? Ele fala no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele fala, ensina a palavra. E depois no capítulo 3, também versículo 14, ele diz assim, permanece na palavra. Então eu considero um tripé assim, de apoio, de base para uma família, é esses envolvimentos com a palavra de Deus. É guardar, ensiná-la e também permanecer nela. Eu penso que isso é um fundamento para que se inicie e deva iniciar bem, né, a questão da família, o namoro, o casamento, e depois para que ela se mantenha, tem que ter essas bases aí, né? Eu tenho aplicado isso na minha família e tenho sido muito feliz. Estou casado há 42 anos. 42 com a mesma mulher, né? Mas tem uma explicação, pastor, que o senhor inclusive fala na Escola de Missões sobre a união do homem e da mulher. Sim. Que tem ali o nome de Deus no meio. A gente vai analisando alguns textos assim e a gente vê que o nome homem, eu não quero me deter nessas questões do hebraico e grego, muito profundo assim, né? Mas o nome homem de uma mulher e mulher de um homem, quando a gente vai pronunciar os dois juntos, ou tentar pronunciar os dois juntos, forma a palavra Deus, né? Forma o princípio da palavra Deus, né? A palavra do nome de Deus. Então a ideia que eu passo com mais tempo na escola de missão é que quando Deus une um homem com uma mulher, ele quer glorificar o nome dele. E quando se retira a pronúncia, né, de Deus, fica a palavra hebraica fogo. E aí, então, sem Deus, num casamento só fica o fogo, né? Agora, um casamento abençoado, dirigido por Deus, ou estando dentro do projeto ideal de Deus, né, ele vai sempre glorificar o nome
de Deus. Quero abrir aqui para os irmãos, para eles fazerem as suas perguntas, né, pastor? Caso alguém que está no Importante, chat se a gente puder ajudar, né? está precisando aí de uma resposta, quer fazer uma pergunta, pode enviar aí no chat a sua pergunta. Se você não quiser expor no chat, né, muitas vezes não quer expor no chat, se tiver aí o nosso WhatsApp, pode mandar aí no privado também, não tem problema. Já está conosco aqui o irmão Genésio Teodoro, lá de Santa Catarina, a irmã Julieta, lá de São José do Norte. São José do Norte. Irmã Duda Rodrigues, aqui da sede, irmão Silvio Borges, líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas Núcleo Gravataí. Também irmão Givanildo Rodrigues, lá de Sapucaia do Sul. Irmã Lucimara, também conosco. A irmã Catiana Foleto, aqui da sede internacional, esteve conosco ali no retiro neste final de semana. Irmã Lília Maria também conosco. Irmão Alberto Jeremias. Irmão Alberto é lá da área Cachoeirinha, justamente. Também a irmã, aqui meu esposo, irmão Fábio, Deus abençoe, irmão Fábio. Irmã Tatiana, missionária Tatiana, lá de Tifton. Também aqui, irmão Cristiano, da área Rio Pardo. Glória a Jesus. Nosso irmão Cristiano. Irmã Michele Ock também esteve conosco ali neste final de semana, ali no nosso retiro. O irmão Edson Luiz, o senhor conhece, lá de Cachoeirinha? Sim, esposo da irmã Clarice. Glória a Jesus. Lá, Edson. Irmão Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, ali de Rio Pardo também, uma bênção de Deus, pastor Paulo. Aqui, irmã Eni e família, glória a Jesus. Irmão Getúlio Almeida, o senhor conhece o irmão Getúlio Almeida? É o esposo da irmã Aline. Glória a Jesus. Irmão Luiz Carlos Rodrigues também conosco. Irmã Simone Graci, lá de Santa Catarina. Irmã Rosângela de Oliveira. O senhor conhece a irmã Rosângela? Essa é a que eu conheço há mais tempo. Glória a Jesus. Estes são os que estão conosco já videologados. Glória a Deus. Quem quiser enviar aí a sua pergunta, você pode enviar a sua pergunta aí, não tem problema. As suas dúvidas. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o link, né, pastor? Porque é um assunto bastante interessante. É importante. Pastor, a gente observa nos dias de hoje que um dos motivos, pelo menos é o que a gente ouve ali quando a gente vai atender alguém no Ombro Amigo Restaurando Vidas, ali nos atendimentos, é que um dos motivos, a separação dos pais, foi onde desencadeou essa função do adolescente começar a se revoltar e começar a usar drogas. Muitos deles, eu não sei, não vou dizer um percentual assim para não errar, né? Mas eu posso dizer assim que a cada 10, em torno de 7, 8, teve essa questão na família. É interessante, né? A maioria, na verdade, é por questões familiares. A maioria, isso eu posso garantir assim, ó, 95% dessas pessoas que caem nas drogas tiveram algum problema familiar dentro da sua casa, na infância, e por isso... Sim, a família se desestruturou, né? Exatamente. O adolescente ficou perdido, né? Ficou sem a orientação. Né? Exatamente. E muitos, por questões familiares, foram que acabaram no mundo das drogas. Qual é a ideia desse programa? É a gente poder alcançar famílias que, quem sabe, ainda estão com os filhos crianças, adolescentes, e quem sabe ajudar essas pessoas, né, pastor? Sim, claro. Quem sabe o casamento já está indo para um lado ruim, um lado errado, né? E a gente puxar de volta. Muitas vezes o adolescente, ele cai para esse lado aí, para esse mundo do cão aí, porque perde o referencial, porque o pai ali na casa perdeu o sentido da representatividade. Se todo homem entendesse que o primeiro Deus, ou o primeiro pensamento a respeito de Deus que a gente tem é olhando para o Pai. A gente olha para o Pai, é o nosso super-homem, é o nosso referencial de autoridade. Isso é vamos dizer assim, um ministério que o homem tem dentro da casa, né? De trazer algo semelhante ao que Deus tem, tais como autoridade, domínio, determinação e tal, né? E a mãe... Se entende que a mãe traz algo que o único referencial semelhante na terra que existe do amor de Deus é a mãe. Não existe quem possa amar como vocês amam uma pessoa, né? Um filho, né? Agora, quando um filho que está debaixo dessas representatividades aí do pai e da mãe, que nos aproximam de Deus no sentido de observá-los, quando se perde isso... É terrível.
perdeu todo o referencial, né? E aí, então, é adotado lá pelo traficante, pelo amiguinho, pelo camarada do colégio lá, Pelo mundo. que vai conduzir ele para esses caminhos aí que hoje em dia, infelizmente, está bem constante, né? Mas que todo aquele pai que esteja ouvindo ou que esteja aprendendo possa ensinar isso hoje, que o camarada está com 2, 3, 4, 5 anos, o mais aproximado que ele tem de Deus é o pai. Depois ele vai compreender o nosso Deus, né? Mas, em princípio, o super-homem da casa é o seu pai. E se perde esse referencial, tende a jogar o filho do mundo. E aí que você vê as famílias desestruturadas, né? E aí que você vê eles distanciados desses textos que eu li. Pessoas que não conseguem sequer confiar em Deus. Se o pai né? permanecer na palavra, se o pai ensinar a palavra, se o pai guardar a palavra, ele vai aproximar Deus da família. Desculpa. Ele vai aproximar Deus da família, né? Mas quando ele se desvincula da palavra de Deus, ou não tem o conhecimento mínimo dela, acaba deixando a família como uma deriva num barco, né? Eu vejo, pastor, por exemplo, vou dar o meu exemplo, que é o que eu vivi, né? Claro. Eu estava num retiro em 2017, final de 2017, e Deus falou comigo. Deus disse assim, ó, tu não confia em mim. Eu não sou igual ao teu pai e à tua mãe. Sim. E foi quando eu entendi, pastor, porque eu não tinha tido essa referência de amor da parte da mãe e de proteção da parte do pai, Claro. que por causa disso eu não conseguia confiar totalmente em Deus. Sim. Por causa disso, por quê? Porque as minhas referências de autoridade, de amor, não tinha, não Sim, existia. claro. E aí tu fica com medo de te submeter a Deus, porque parece que Deus vai te fazer sofrer como os teus pais fizeram. Claro, porque o referencial de Deus que tu tem seria a representatividade de Deus, seriam os pais, falharam nisso, aí então parece que Deus é semelhante a eles. É isso que nós estamos falando, né? Então, na estrutura familiar que começa, então, com um homem e uma mulher, eles têm que entender que eles têm também, vamos chamar esse ministério, essa atuação dentro da família, né? Para que a família cresça em segurança, entendendo a questão de autoridade, respeitando a autoridade, sendo acolhida pelo amor da mãe, especialmente, né? Claro que os pais amam também, mas não conseguem ter Aquele vínculo, né? tão forte assim. É uma coisa né? muito forte, né, pastor? Eu sempre analiso muito isso. Eu sou um pregador das cadeias aí, faz 15 anos que estou indo nas cadeias, né? 15 anos, pastor. 15 anos indo nas cadeias aí. Então, a gente vê aquela fila de mulheres ali visitando os maridos, os filhos, os sobrinhos. E entre 1000 mulheres, tu vê 10 homens, né? Olha lá, quando tem 10, às vezes tem 10, mas 5 são pastores que estão lá pregando, né? O homem é mais razão. Exatamente. Ah, tá lá porque mereceu, vai ficar lá para aprender a lição. Mas é necessário ter também esse cidadão dentro de uma casa para dar a referência Exatamente. de autoridade, de poder também, né? E aí a gente pode entrar nessa questão, qual é o papel do pai e qual é o papel da mãe. Porque o que acontece? Com o movimento feminista, eu acredito que sobre isso a gente pode falar. Irmã Valquíria, o que tu acha sobre o movimento feminista? O que acontece? Com o movimento feminista, a gente vê assim, que as mulheres, pastor, elas querem tomar o lugar do homem. Sim. Elas querem ser tratadas igual o homem, querem ter os mesmos direitos. Mesmos direitos. Só que assim, ó, larga uma mulher para carregar um saco de cimento, que daí tem homem que carrega ali. Carrega 2, às vezes. Eu fico apavorada, eu fico olhando assim, meu Deus, a mulher não tem estrutura para isso. Sim. Não tem, pode ser uma mulher forte, bem forte, mas ela não foi criada para isso. Criada para isso. Eu estava um dia fui dar uma palestra para algumas senhoras, né? E no intervalo da palestra, elas estavam assim numa mesa, estavam praticando aquele esporte verbal assim, que é de falar dos filhos e dos maridos, né? Estavam ali conversando e falando da desorganização dos respectivos maridos. E aí, quando eu passei, uma perguntou para mim assim, pastor, o que o senhor acha disso que nós estamos falando? Eu disse, eu acho interessante. Só que se nós não fôssemos assim, meio desorganizados, meio fora, né? Vocês não iriam existir. Vocês nasceram para nos ajudar. Nos ajudar justamente naquilo que nós não conseguimos fazer.
que esse tipo de coisa. Vocês são as ajudadoras. Você tem que ser alegre de ser o que são. Então eu coloquei a mulher no seu devido lugar. E essa não é uma tarefa ruim ou discriminando as mulheres de maneira alguma, ao contrário. O que acontece aí? Hoje nós temos mulheres carentes, Sim. mas que não reconhecem isso. Sim. E é tão incrível, pastor, que a gente vê assim, a mulher ela foi feita para ser cuidada e protegida pelo esposo. Exatamente. Só que quando ela tomou aquela posição de, não, eu tenho os meus direitos, eu sou... Sim, mulher. aí ela está entrando no campo que deveria atuar o homem, né? Exatamente, e aí começa a gerar Aí, conflito. pensando ser feminista, ela deixa de ser feminina. Exatamente. E aí é um caos, né? Se está dentro de uma família, acaba desestruturando a família, né? Que a família, para ser família, segundo Deus, né? Ela precisa de um homem sendo homem, e nós ensinamos na nossa igreja, o homem como homem, e também ensinamos na nossa igreja a mulher como mulher, né? Como esposa, né? Então existe um grupo existe uma doutrina específica na Bíblia, com várias referências bíblicas, de como deve ser o homem como marido, como deve ser a mulher como esposa e como deve ser os filhos como filhos, né? Isso existe, para quem prega, dá para pregar um mês numa igreja isso, né? Pregando 2 vezes por semana. Por isso que eu me detenho basicamente nisso que eu li. Você deve procurar na palavra. Se você não tiver condição de achá-la, eu posso fornecer para ti, né? Eu forneço para qualquer um como deve ser o homem de uma casa, a mulher de uma casa e o filho habitando naquela casa. Porque é a palavra que traz o projeto e a palavra que nos dá graça para cumpri-lo, né? Exatamente. E não é fácil, né? A mulher que ela, por exemplo, nós crescemos em um lar onde a minha mãe ela dizia que homem não prestava, enfim, mundanos, né? Nós não éramos cristãs. Mundanos. Então, nós ouvimos muitas coisas assim. Nós somos em 4 irmãs, e mais a minha mãe. E aí a mãe tem uma história bem terrível, né? Triste. E ela dizia que homem não prestava, que não aceitava que homem mandasse nela, e a gente cresceu com aquilo, né? Sim. Não aceito que homem mande em mim, coisa horrível. E até tu conseguir converter isso, por quê? Porque um homem, o cabeça, ele vai ter autoridade sobre a esposa. Pelo menos Só vai que buscar ter, né? Vai buscar ter. Mas quando ele tem a autoridade de Deus na vida dele, automaticamente... Outro dia eu estava conversando com minha irmã. É tão incrível quando o teu esposo é um servo de Deus, é um homem de Deus, ele não precisa dizer, eu sou o cabeça, sou eu que mando. Claro. Não. Ele fala e tu simplesmente obedece. É uma coisa que é natural. Sim, e se tu vai dar um conselho, ele vai te ouvir. Estando no plano de Deus, todo esse domínio, esse poder, essa chamada autoridade que nós pregamos tanto, ela vem para nós porque ela vem de Deus. Então, o próprio Deus quer dar autoridade para um homem, para estabelecer a família como ele projetou, ele faz com que a mulher seja submissa, né? Porque, veja, tu é uma mulher. Se uma mulher não quiser obedecer, mas nem a pau obedece, nem a barrar, nem a balaço. Não. A mulher só obedece por causa de Deus. Por Deus. Só por causa de Deus, né? Então, se Deus não agir nesse aspecto, tudo vira numa desordem. Aí a mulher não vai querer obedecer, o homem vai perder a autoridade e vai virar um caos. Logo, os filhos vão ver toda essa situação, vão gerar outras famílias também fora do padrão divino. E a mulher perde a autoridade no mundo espiritual também. Com certeza, claro. Qualquer um não estando no lugar onde Deus quer que ele esteja, vai dar problema. Acaba perdendo autoridade. Por isso que a Bíblia é explícita no livro de Tiago, no livro de Efésios, que diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas e tal, né? Buscando, e aí a palavra ali é a palavra grega catartismo, que traz a ideia de colocar cada um na sua devida ordem. O que é traduzido por edificação dos santos é colocar cada um na sua devida ordem. E assim é numa família. Se cada um ficar na sua devida ordem, na funcionabilidade ao qual foi projetado, as coisas começam a funcionar. Pastor, nós temos aqui alguns comentários e algumas participações. Irmã Jovita, minha amada amiga irmã Jovita, lhe devia a mão.
O senhor conhece a irmã Jovita? Não, acho que não. É uma senhora já bem de idade, pastor, mas é uma serva de Deus. O apelido dela é Bonequinha. Mas que tal, hein? Parece uma bonequinha, pastor. Ela é um amor. Aqui também o irmão Dilson, lá de Brusque, Santa Catarina. Brusque. Alberto Jeremias também. Irmã Raíssa Marcos. Aqui, irmão Jean Felipe de Cachoeirinho. O senhor conhece o irmão Jean Felipe? O Jean, há muitos anos. Sua ovelhinha. Ele disse assim que... Cadê aqui? Deixa eu ler o comentário dele. Meu Deus, cadê o comentário? Aqui, ó, é somente Deus para restaurar a família. Sou prova disso. Deus restaura, renova a família destruída, desestruturada. A irmã Jéssica também fez um comentário aqui. A irmã Jéssica, minha amiga, minha vizinha. Paz do Senhor, muitas querem ser tratadas com o mesmo papel do homem, em alguns pontos apenas. Porque se for, nem tudo elas querem ser iguais aos homens. Nem tudo elas querem ser iguais aos homens, porque quando tratam igual, daí elas alegam que é preconceito. É verdade. Enfim, eu sou mãe solo, mas não faço papel de homem. Quando minha filha faz algo errado, ela pede desculpas para mim e eu desculpo, mas pede desculpa para o Papai do Céu. A irmã Jéssica se batizou agora, há pouco tempo, pastor. Está conosco aqui. Ela é da área Glória. Irmã Solange Rico de Santo Ângelo, irmã Lourdes Goulart de Santa Rosa, irmã Marilu lá de Santa Catarina, irmã Elisandra ali de Rolante, irmão Jefferson Medeiros ali da área Berceba. O Jefferson, um abração aí pro Jefferson. Também irmã Gladys lá de Canguçu, irmã Jane Evald também conosco, irmã Betsy Rivera de Puerto Rico. Não esqueçam de compartilhar este link com os seus contatos. Glórias a Jesus. Bênção de Deus. Pastor, e o que fazer quando a família ela já está assim, tá aquela bagunça? A gente vê, por exemplo, foi uma família para a igreja, tá? Vem a família para a igreja, eles são acostumados assim, a mãe é que manda, a mãe é a pastora da casa. Sim. O que fazer, pastor? Bom, se a família... o homem, a mulher fala, o homem baixa a cabeça e se obedece. A família está vindo para a igreja, primeiro se entende que o pastor que detém a revelação da doutrina, ou pelo menos o ensino da doutrina, né, deve ensinar essas coisas. Até porque, na lida pastoral, tu não precisa pregar sempre por revelação, tu pode pregar só por ensino, né? Então, você deve ensinar as famílias. Recordo-me que ali em Cachoeirinha, eu um dia preguei especificamente esse tema, abordando assim, ó, quando uma mulher obedece um homem. Né? Porque a Bíblia diz assim, que deve obedecer no Senhor. Então, ela deve estar no Senhor, mas eu devo estar no Senhor para ela me obedecer, que aí o Senhor faz a obra, né? Então, tem gente que às vezes, não obedece o marido. Porque o marido está na mão do capiroto, está na mão do diabo. Aí logo ele perde a autoridade, aí vira confusão. Então, o que se ensina? Se a família está vindo e ela está desestruturada, primeiro vamos pregar a doutrina, o ensinamento, e vamos ver se a pessoa realmente quer, né? E quem vai tratar essa família tem que ser também um modelo, né? Porque nós somos uma carta. Às vezes o camarada vai ali tratar uma família, mas aí ele pergunta assim, vem cá, o senhor é casado há quantos anos? Casei a semana passada, ou tô no terceiro, quarto casamento. Não, pare um pouquinho. O senhor falou uma vez sobre como que o senhor se aconselhou quando o senhor foi casar, né? Já tive alguns aconselhamentos também, que eu fui casar, mas faz muito tempo, né? Não, mas quando o senhor falou que foi se aconselhar com o padre, né? Foi. O que o padre falou? Ele não era cristão, né? O padre queria, na época eu estava fora dos caminhos do Senhor, né? E a minha esposa não conhecia Jesus, então nós nos namoramos, nós chegamos na hora de casar, fomos casar então, buscar casar na igreja católica. E eu fui lá falar, estava o padre lá, fui lá falar com ele, e ele disse, olha, eu vou ter que fazer aí uma espécie de um curso de casamento. Eu, como sou muito sincero, e às vezes até uso palavras um pouco ríspidas, né? Eu disse, olha, padre, o negócio é o seguinte, ó, quem não joga o jogo não pode fazer a regra. Não vou aceitar. Aí saí dali, não aceitei. Por quê? Porque o padre nunca casou com ninguém, né? Pelo menos naquela época o padre não casava, agora é outra coisa, né? Então isso que eu estou falando. Também quem vai tratar essa família
Tem que ser exemplo. Tem que ser uma família que seja padrão dentro daquela comunidade, né? E nós temos, graças a Deus, temos famílias aí que dá para ir lá na casa daquela pessoa e se espelhar, olhar coisas e receber, naquela leitura daquela família, receber coisas boas que a gente pode aplicar na nossa casa. Né? O respeito entre os filhos, né? O respeito entre a mulher, também o marido para com a mulher. Enfim, você observa. Então, aquela família é um padrão para nós. Famílias, às vezes, antigas, estão casadas há muitos anos, né? Que se respeitam, que praticam aquilo que a gente ensina, né? Praticam o amor, não obstante estar aí, às vezes, 60, 70 anos, 50 anos de casado. Né? Praticam o amor storge, que é o amor do romantismo, né? Dos galanteios, dá um elogio para a mulher de vez em quando. Depois chega uma certa época de casado, parece que a esposa, eles esquecem disso, né? É coisa da natureza humana, né? Eu vi um casal, pastor, esse final de semana lá no Retiro, que o irmãozinho, o pastor, eu me esqueci o nome dele, agora esqueci. Não sei, o irmão Fábio está ouvindo aí, me lembra o nome do pastor. É lá de Viamão, irmão lá de Viamão. Ele cuida de uma congregação. E ele vê assim, cadê minha namorada? Cadê minha namorada? A esposa dele. Interessante, né? Eu achei tão bonitinho, fiquei olhando, que bonitinho. Interessante, às vezes casais Bem antigos, né? Antigos, né? Eu recordo-me quando eu era pequeno, assim, né? Eu via o meu tio, era crente, meu tio, né? E eles já estavam lá com 70, 80 anos, iam na igreja, tinham 10 filhos, né? Iam na igreja de mão dada, saiu de mão dada, era um, como dizia assim, era um grude, né? Mas praticando aquilo que eles começaram a praticar no tempo de namorar, né? Isso é importante. E a gente ensina, penso que ensinamos nos nossos cursos aí, né? Tem gente que pratica só o amor hedoné, que é tirar proveito daquilo que se ama, né? Aí vai que de repente dá problema, né? Só tirar proveito daquela pessoa. O que seria tirar proveito, pastor? Tirar proveito, ter prazer ou vantagem com aquela pessoa que a gente ama. Ou seja, vamos supor, tu casa com uma mulher e tu vai tirar proveito. Ela vai trabalhar, ela vai ser a tua faxineira, a tua lavadeira, a tua babá dos teus filhos, vai ser a tua cozinheira. E é só isso. E depois ainda vai ser a tua amante. É só tirar proveito. Né? E não faz nada para que agrade, né? Não se importa com o que o outro sente. E também não promove outras coisas, né? Eu e a minha esposa, agora nos últimos anos, quando chega a nossa data de aniversário de casamento, que vai ser agora, dia 3, a gente vai viajar, vai passear por aí, dar uma volta, caminhar. Esse tempo fomos lá para o Mato Grosso, vamos por aí. Uma namorada aí. Glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus. A gente, quando é namorado, passeia, né? Passeia em algum lugar na cidade, né? Porque não pode passear depois que já está casado há 42 anos, né? Aí tem que passear, né, pastor? Continua a mesma namorada. É verdade. A irmã Ângela Maria, ali de Viamão, entrou aqui no chat. Também o irmão Ari Viana, um missionário lá de... Acho que é da Amazônia, né? Da Amazônia, Ari, né? isso. Pastor Ari, isso, Dizendo nosso paz, companheiro. Senhor, saudações fraternas ao pastor Carlos Alberto. Tenho um carinho e admiração por esse servo de Deus. Glória Amém. a Jesus. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser enviar aí no chat, fique à vontade. É. Pastor, vou deixar o senhor falar. Não, mas pode. Nós estamos O senhor trouxe algumas referências ali, eu tô esticando aqui, olhando. Não, mas eu quero me deter nessas 3 a qual eu li. Né? Sendo que começa-se uma família, segundo o que a Bíblia diz, né? E é interessante, Tainê, eu gosto muito de apreciar, assim, parece que estou visualizando o que a primeira relação do primeiro homem com a primeira mulher, né? O Adão e a Eva. Você vai pegar ali alguns termos ali, quando não quero me deter, tu vai ver uma coisa. Primeiro, a questão ali de onde ele foi formado, né? Aquelas palavras hebraicas ali do primitivo hebraico, ou seja, antes de existir o idioma, né? Aquelas palavras ali trazem a ideia de vida. Né? A costela traz a ideia de vida. Ah, é? Então, Deus tirou parte da vida do Adão e fez uma mulher. Alguns até murmuram do próprio Deus e dizem que o homem é o rascunho e a mulher é a obra. Mas não é bem isso.
Não é. Isso olha. é coisa de feminista. Isso é coisa de feminista. Isso é coisa de feminista. Não é verdade isso aí, né? Deus fez aquela mulher ali. E note que quando o Adão chegou perto dela, Adão parece que não viu Deus, né? O Adão não disse assim, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Só viu aleluia. ela. Ele só viu ela, né? De certa forma, assim, numa expressão popular, ele ficou babando com aquilo ali, né? E aí ele olhou e disse, esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí se vê uma situação que a gente ensina ali, tais como adesão, fusão, né, e união. Adesão, fusão e união. E aí as palavras ali que nos fazem entender, né, que Abraão buscou naquela mulher o complemento do que lhe tinha retirado. E ela, por sua vez, buscou voltar para o seu ponto de origem. E aí, então, posteriormente, Paulo teve a revelação da uma só carne, né? Um buscou se recompor e o outro buscou voltar para o seu ponto de origem. Dali principia a família no plano de Deus. Que coisa linda. Né? E aí, então, o que a Bíblia diz? Vamos fazer uma caminhadinha assim, de uma estrutura boa. Aí o homem deveria tomar a sua mulher e deixar os seus pais. O que se ensina hoje em dia de deixar os pais? Né? Deixar, então, emocionalmente. Tem mãe que manda no filho enquanto depois deixar de casado, geograficamente e deixar financeiramente. Eles que lutem. Os meus filhos me deixaram geograficamente, um lado para o outro, glória a Deus por isso. Me deixaram emocionalmente, não me meto da vida deles também, nem a minha esposa, eles estão batalhando em Cristo lá e estão vivendo. E financeiramente, aí nós estamos buscando que eles me deixem também, né? Essa é a parte mais difícil, me né? largue de mão. Mas tá bom, né? Estão deixando também, cada um vivendo com o seu soldo, né? E é assim que funciona, né? Aí, posteriormente, vem a geração dos filhos, que aí tem determinados assuntos que vão dizer como eu vou me relacionar com meu filho e como ele vai se relacionar comigo. Eu tenho um filho, talvez ele esteja aí ouvindo, né? Eu mandei para ele aqui. O pastor Alexandre. Eu me recordo que quando ele era adolescente, e ele fala bastante assim, né? E às vezes nós estávamos conversando e ele meio se excedia nas opiniões, nas afirmações, né? E eu parava o assunto e dizia assim, Alexandre, quem é o pai e quem é o filho? Aí ele olhava para mim e dizia, o senhor é meu pai. O senhor sabe que o senhor é meu pai. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos começar de novo, aí tu te comporta como filho e eu me comporto como pai. Então, vai criando aquela estrutura. Também um pai, quando errar, deve o quê? Ser igual à palavra. O que a palavra de Deus diz quando uma pessoa erra? Pede perdão. Pede perdão. Então, pais, pedir perdão para os filhos. E não é feio se humilhar para os filhos e dizer assim, me perdoa, errei contigo. Isso é ensinar a palavra na vida prática. Isso é ensinar na vida prática. E pouca gente sabe, e agora eu quero mencionar aqui, né, que entre algumas coisas que indicam o que é ensinar também deriva de uma palavra signal. Dentro, e signal marca. Então, ensinar é marcar alguém por dentro. Forte. Né? Então, por isso que Paulo disse assim, ensina a palavra. Vamos lá, vamos parafrasear o que Paulo diz. Marca por dentro. Se tu marcar um filho por dentro, a nível de ensino, não só do falar, mas ter uma vida prática, né? Se tu marcar ele vai viver 80 anos e a marca não vai sair. Eu me recordo quando tive um dos acidentes ao qual eu participei, que foram 8, né? 8 acidentes, enfim. E eu estava lá no hospital, lá em Caçapava, e então tiveram que rasgar minha camisa, porque eu quebrei costela, aquela coisa toda, né? E eu estava numa casa, numa maca lá, já no quarto. E estava, então, sem camisa. E quando o Alexandre, era então pastor de Canguçu, veio me ver, quando ele abriu a porta, ele disse, bote um lençol lá em cima do meu pai,
porque eu nunca vi o pai sem camisa. Eu não vivia dizendo para ele que a gente deve andar desnudo, mas ele nunca me viu sem camisa, né? Os meus filhos até hoje não sabem se eu tenho cabelo no peito ou não. É ensino prático da doutrina que nós pregamos. Então, o ensinar a palavra traz a ideia de não só falar. Você pode ter um pai teólogo, né, mestre em deidade, mas se ele não colocar em prática o que ele mesmo fala, ele está fadado ao fracasso dentro da sua família. E aí vem a parceria da mãe, que aí então não precisa tanto assim a questão do ensino no sentido de falar a palavra, mas também na vida prática, se comportando como uma mulher ajudadora do pai, do marido, né? E, vamos dizer assim, de certa forma, ensinando o amor de Deus dentro da sua casa, que o homem não consegue fazer isso. Aí a estrutura da família, a nível desse ensino aqui que nós estamos falando, né? Que eu estou dando como um alicerce da família, vai ser bênção de Deus naquela estrutura familiar. Né? E, posteriormente, então, mesmo que envelheça, que fique casado 50, 60 anos, permaneça na palavra. Tua família vai estar sempre estabilizada, porque tu vai ser o esteio, a base da tua família. Então, vamos lá visitar o pai, vamos lá visitar a mãe, porque a gente fica velho, os filhos começam a visitar a gente, né? Vamos lá visitar o pai, visitar a mãe. Lá eles vão ter um reforço, um renovo, porque o pai lá está com 70, 80 anos, e aquele homem velho permanece na palavra e continua tendo o respaldo da palavra como uma espécie de um patriarca que continua ainda, mesmo na velhice, determinando os preceitos da palavra de Deus. Glória. Então, por isso que eu considero, né, essas expressões de Paulo aqui como fundamentais para equilibrar uma família e mantê-la, né, que é guardar a palavra, ensinar a palavra e permanecer na mesma. Glória a Deus. A irmã Lucimara está comigo aqui no chat, está conosco aqui no chat. Ela diz, que lindinhos, isso aí, pastor, namoridos. Esse termo aí é meio complicado hoje, né? Também porque aqui. hoje namoridos são aqueles que não casam, né? Mas ela quis dizer que são casados, sim. é o Casados marido, mas são namorados também. Exatamente, é o que a gente busca fazer. Janot Etur, de Rio Pardo. O Janot é um obreiro nosso lá de Rio Pardo. Ele colocou, glória a Deus, Deus abençoe nosso supervisor, pastor Carlos Alberto. É. Também a irmã Marliane, lá de Rio Pardo também. Sim. Glória a Deus. Cauane também conosco. E Valni Massoco, de Paz, Oração e União. Estamos aqui em Panambi. Eu, Valni, e meu esposo Moacir Massoco, somos da área Berceba. Estamos na sala escutando esse ensinamento glorioso dito por este homem de Deus, pastor Carlos. Glória a Jesus. Não esqueçam de compartilhar este link. Pastor, e quando o esposo não está na presença de Deus? Por exemplo, o esposo caiu nas drogas, está sendo usuário, e a esposa, ela tem que se submeter a ele. O que ela faz nesse momento? É claro, né, irmã, que a Bíblia é clara quando diz assim, ó, que deve obedecer, no sentido da posição da mulher, obedecer o marido no Senhor. Claro que uma mulher cristã, casada com alguém que não é cristão, deve se submeter a ele dentro de uma situação que não venha a destruir a sua salvação, né? A sua salvação, a sua integridade física, né? Então, dentro disso aí, ela pode tranquilamente viver a vida do lar sem problema nenhum. Agora, um pastor nunca vai dizer para uma irmã assim, olha, você obedece ele 100% em todas as loucuras que ele quiser fazer. Tem que obedecer no Senhor, em tudo que convém. Naquilo que... Porque a instituição casamento, ela é do Senhor. Não obstante o camarada servir a Deus ou não. Então, a instituição casamento, ela é do Senhor.
primeiro casamento foi Deus que fez, ele era testemunha, ele era o juiz, ele era tudo, né? Né? Mas existem padrões, existem coisas que devem ser obedecidas, né? Então, e a Bíblia diz o quê? Quando a mulher não tem um marido crente, Sem fica palavras. orando, fica buscando a Deus. Eu conheço irmãs que, enfim, iam no culto, quando chegavam, a porta estava fechada, tinha que dormir no que a gente chamava antigamente ali um dos estábulos, onde os bichos dormia no campo, e ficou orando, até que ganhou o marido, e o marido, um deles, ao qual eu estou citando, faleceu ano passado, com em torno de 90 anos, e foi 50 anos crente. Né? Glória a Então, Deus. aquela mulher apanhou até do marido, mas ficou resistente, né? Ficou resistente e ganhou o marido para Jesus. E o marido já foi, ela, já velhinha, continua servindo a Deus. Então, Mas se o tem que marido ter diz persistência, assim, ó, né? O marido diz assim, tu vai lá e tu mente isso. Não, e não necessariamente Não. não precisa fazer. Não precisa fazer. Não é desobediência, Porque né? aí ela não vai estar no Senhor, né? Exatamente. Ela vai estar fora do Senhor. Porque característica da mentira é de Satanás, né? João 8,44 diz isso, né? Porque a gente vê, eu passei por isso, no antigo relacionamento que a gente tinha, e coisas assim terríveis que a pessoa mandava tu fazer e aí ainda dizer, eu sou o cabeça, sou eu que mando. Sim. Aí a pessoa se apropria de uma palavra De uma autoridade Deus, que ele não está tendo ali, né? sim, para pecar. Aí não pode. Aí a mulher também tem que ter fibra, tem que ter graça de Deus, né? Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó, até inclusive esse final de semana ouvimos um belo pregador falar sobre isso, pastor Dorival, né? Estávamos num evento em Cachoeirinha e falava sobre, a temática era filho meu, dai-me o teu coração. Muitas vezes a pessoa obedece um ímpio, um filho de Satanás, por quê? Porque deu o coração para ele. Deu o coração, deu o domínio. O coração é o homem interior. Deu o domínio, deu tudo para ele. E a Bíblia diz, não, tu tem que dar o coração para Deus. Teu homem interior, teu ser interior, né, tua mente, tudo que é tu mesmo, tem que dar para Deus. Agora, existem pessoas que dá Se entregam pro cônjuge, em vez de se para entregar a para mulher, Deus. para o marido, daí acabo dizendo, não, eu tenho que obedecer porque ele é meu cabeça. Não, mas para um pouquinho, mas quem é que deu teu coração? Chegar na hora de obedecer o marido e a Deus, ou a mulher e a Deus, quem é que tu vai obedecer? Note que por que o Adão fez toda essa atrapalhada que hoje nós estamos aqui com sede, bebendo água e cansado. E a mulher tendo dores de parto, né? A mulher tendo dores de parto, o homem tendo que trabalhar, né? Por quê? Porque ele se entregou para a mulher. Onde ele se entregou para a mulher, o mundo virou num caos. Não se entregou pela mulher, mas Se entregou para a mulher. né? Já Jesus, quando veio, olhou para a noiva, né? A noiva fraca, a noiva feia por causa do pecado, a noiva derrotada. Ele não se entregou para a noiva, ele se entregou pela noiva, se entregou para Deus pela noiva, e hoje a noiva é bonita, Aleluia. é forte, é vencedora, e logo a gente se encontra com o noivo. Aleluia. Nós vemos também a questão de Abraão, né, pastor? Quando ele obedeceu Sara. Era bem conveniente a ele obedecer Sara nesse caso. Exatamente. E depois ele sofre lá na frente quando ele tem que mandar Ismael embora. Sempre Imagina é o assim, sofrimento que Abraão passou em ter que mandar um filho Na embora. realidade, na história do mundo, na história das relações, não tem nada novo. Não existe nada novo. Se você proceder como está escrito há 1000 anos, proceder, vai dar tudo certo. Se proceder errado, vai dar tudo errado. Pronto, não tem nada faço novo. assim. Por quê? Porque Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo, os demônios são os mesmos e os anjos são os mesmos. Só muda troca as as pessoas. pessoas. Exatamente. Né? Então, está aqui a Constituição do bom casamento. Está aqui na nossa mão. Se as pessoas observar, obedecer, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Entrou aqui no chat também irmã Suelen, diz glória a Deus pela vida Suelen. do nosso pastor Carlos Alberto, irmã Suelen da sede de Cachoeirinha.
Sim, Sueli. A irmã Joneise, a noiva Joneise, do canto lá de Caxias do Sul, vai casar, pastor? Vai casar, que Vai, bom, né? Agora, dia 9 de dezembro, né, Joneise? Tá pertinho. Me dá um gancho aí sobre essa questão de casar, né? Eu estava dando uma escola bíblica, recuperando alguns assuntos aí da nossa revista, a revista antiga, né? Modos Viventes, onde fala sobre a estética divina e a estética do mundo, né? Então, às vezes, no principiar de uma família, a pessoa olha só para a estética do mundo, né? Enquanto que a beleza para Deus, o que é? É a santidade. É por isso que, às vezes, as pessoas mais feinhas na igreja têm uma dificuldade de constituir uma família. Feinha fisicamente, né? Às vezes eu falo para os meus jovens, né? Eu disse, olha, vocês orem, que pode entrar aí o baixinho, o barrigudo, o careca, pobrezinho, mas tem a beleza segundo Deus. Normalmente as pessoas às vezes já começam errando porque olham a beleza segundo o mundo. Aí começa uma relação e eles não entendem uma coisa. Que no mundo fictício, nas histórias, né, o sapo vira em príncipe. E no mundo real, o príncipe vira em sapo. É bem assim. É exatamente assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos assim, por exemplo, o meu casamento hoje com o irmão Fábio, eu vejo a bênção de Deus sobre a nossa vida e eu digo para ele, onde é que tu estava todo esse tempo? Aí eu digo assim, não, mas eu não estava pronta. Tu veio na hora certa. Sim. Porque até então, o que a gente pensava? Eu pensava, meu pensamento. Cansei de falar, inclusive, para a irmã Valquíria. Ai, não casa, porque casamento é só tristeza, é só coisa ruim. E eu acho horrível. Hoje, posso dizer que casar é bom. Dentro da vontade de Deus. Talvez eu seja um dos poucos que falo publicamente. Minha esposa está ouvindo agora. Eu sempre falei nas igrejas. Que para mim o casamento é tão bom que eu gostaria de ter nascido casado. Isso é uma coisa pessoal. Eu me arrependo de ter casado tão velho. Eu também queria ter conhecido o irmão Fábio lá quando eu era... Eu casei com 21 anos. Mas o senhor casou cedo, pastor? Não, casei tarde. Porque para mim é bom, então eu gostaria de ter casado mais cedo. Então... E hoje eu acho tão horrível, pastor, comentários quando a gente ouve pessoas dizendo assim, ai, não casa, porque casamento é ruim. A gente vê que são pessoas assim que casaram mal, que estão sofrendo, não mas é ruim porque parece que plano querem colocar de Deus. Isso daí sobre as outras pessoas. Plano de Deus nunca é ruim. Nunca é ruim. Plano de Deus sempre é bom. Só vai ser ruim se for fora. O problema é que as pessoas se atrapalham. Exatamente, se for fora do sendo da vontade de Deus. Aí vai dar errado, mas vai dar ruim. Exatamente. Glória a Deus. Pastor, entrou aqui o irmão João, ali da Betel. João. Ali da área norte, irmão João. Também o nosso coordenador. Betel é uma congregação ou uma igreja? É uma congregação. Ah, é uma congregação. Betel, ali na Santa Rosa. Ah, sim. Na Vila Santa Rosa. Na área norte, né? Na área norte. Aqui o irmão Paulo Tadeu, nosso coordenador, ele diz, nosso lema é restaurando vidas. Que bom, né? Ele diz, pastor Carlos Alberto, nosso rabino. Meu Deus. Que coisa, né? Ai, também, irmão Ivanete Fernandes. Ele diz, a santa paz do nosso Senhor, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, santo abençoando todos nós, amém, lá de Caxias do Sul. Também a irmã Joyce Kelly, irmão Paulo Jair, pastor Paulo Jair, ali da área Bom Jesus. O irmão José Luiz Prado também conosco. E a irmã Elisandra Silva também, glória a Jesus. Que bênção. A gente vê, pastor, hoje, eu vejo assim, a gente atende também muitas famílias que estão totalmente destruídas, né? Totalmente destruídas. Com certeza. E só Deus para restaurar, pastor. Eu não sei se no trabalho que vocês estão fazendo, Ombro Amigo, vocês visitam as famílias, especificamente visita para a família? Não, ainda não, pastor. Ainda não. As pessoas, elas vêm ao nosso encontro e Sim. aí a gente começa um acompanhamento. Claro Mas só que tem para pessoas... a pessoa. Para a pessoa, para o droga dependente e para a família. Sim. A gente sempre aconselha o familiar vir junto. Importante, Só que a né? maioria, pastor, que a gente atende nem tem família mais. É só o... A própria só que droga depois que acaba ele... perdendo a família. depois que ele é internado, a gente vai atrás da família daí. A gente procura a família Certo. para tentar restaurar essa Certo. família. Teve um caso de um jovem que ele ia cometer suicídio, passou aqui na Garibaldi,
E aí nós abordamos ele, evangelizamos, levamos ele para o centro de recuperação. Nisso a mãe dele não queria mais saber dele, a esposa já estava com outra pessoa, já tinha outra família, os filhos sendo criados por outro homem. E aí nós fomos no centro de recuperação, visitamos ali depois de um tempo. E foi tão lindo assim que ele disse, não, minha esposa voltou para mim, agora é minha esposa. Que bom, né? Vou poder criar meus filhos. Porque ele ainda estava no centro de recuperação. Minha mãe me visita. É Jesus reestruturando, né? Exatamente. Então, a gente procura, assim, localizar a família. O centro de recuperação também procura localizar a família para poder reestruturar essa parte também. Que bom. O irmão Paulo Tadeu, nosso coordenador, colocou aqui. Hoje não temos esse trabalho, mas podemos fazer esse trabalho no futuro. Sim. É a nossa ideia, né? Sim. É que a gente vai fazer 4 anos a recém, né, pastor? É importante já começar a pensar sobre isso aí, né? Sim. Já tem, inclusive, o nosso... Porque, às vezes, o pivô de uma família desestruturada... É o motivo da pessoa estourar na droga. A vítima é aquele que está sofrendo com drogas, né? Aquele ali é uma vítima. Se ele é jovem, enfim, né? Mas o pivô, às vezes, não é a mãe, é o pai. Exatamente. Ou o pivô pode ser um irmão mais velho, alguma coisa, né? Então, convém... Tratar a família também. Tratar, exatamente. Visitar, enfim, atacar esse problema aí, né? Que é tão comum, né? O irmão pastor Paulo Tadeu ia dizer, o irmão Paulo Tadeu colocou aqui, ó, quando estivermos mais consolidados, a ideia é de Deus, é verdade. Essa é a nossa vontade, ter esse trabalho com as famílias, porque é muito importante, é tão lindo ver. Por exemplo, não sei se o senhor lembra da Idalícia, a mãe do irmão Maurício. Sim, sei, eu sei que é. A Idalícia fez o acompanhamento com as famílias comigo aqui em 2010, aqui na igreja. E ela vinha de legging, tomava a cervejinha dela, e eu dizia, Idalícia, teu filho vai sair de lá, vai cair. Tu quer que ele caia, que ele volte a usar crack? É isso que tu quer? Porque quando ele abrir a geladeira, que ele vê lá dentro, ó, acabou. A irmã Franciane, também de Viamão, esposa do irmão André, firme até hoje, glória a Deus, vinha também de legging e não usavam saia, não eram da doutrina, não eram cristãs, não... E ali elas começaram, através do trabalho com a família, elas começaram a se firmar e se firmaram. Hoje são servas de Deus, né, pastor? Glória a Deus. Também entrou aqui no chat a irmã Fabiana Lazário de Colombo, irmão Eber Monteiro, da área Torres, irmã Rosana Sartório também conosco. Irmão Paulo diz, todo investimento na família é válido. Irmão Paulo Tadeu, que amanhã no programa Restauração estará conosco ao meio-dia. Que bênção. Eu gostaria que ele estivesse pessoalmente, né? Mas ele não vai poder, só por videoconferência, mas tá bom. Amanhã vamos passar fotos falando sobre esse grande retiro do final de semana, pastor. Sim. Também aqui o irmão Elson de Portão entrou aqui no chat. Só as palavras finais, seu conselho final aí para essas famílias. E eu acho que o senhor vai ter que voltar uma hora dessa para a gente continuar, né, pastor? Como eu costumo ensinar, quando eu estou ensinando alguns pregadores, para mim não existe o conselho final. O conselho começa quando ele começa. E ele termina quando ele termina, né? Então, o meu conselho final é aquele que eu iniciei a falar e quero só concluí-lo. Busque esse tripé para que a tua família seja estabelecida. Busque isso. Ore a Deus sobre isso. Tá? Capítulo 1, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, guarda a palavra. Segundo, capítulo 2, 1 e 2, ensina a palavra. Mãe ensina para a filha, pai ensina para o filho, marido ensina para a mulher. E terceiro, depois de tudo isso, vai fazer o quê? Vamos permanecer na palavra. E Deus vai abençoar a todos. Glória Amém. a Jesus. O senhor pode fazer uma oração? Posso. Abençoar as famílias. Amém. Querido e amado Deus, neste momento, Senhor, que temos comentado algumas coisas sobre a família. Não esgotamos os assuntos, Senhor, não temos a pretensão de fazer isso. Mas o Senhor pode continuar, meu Deus, pode continuar abençoando, ajudando os teus servos, Senhor, a guardar a tua palavra, ler ela e aplicar na sua vida pessoal e na sua família, ensinar a palavra. E depois de tudo isso feito, Senhor, ajuda cada um a permanecer. Porque na tua palavra tem promessa para a nossa família. Na tua palavra tem promessa para este marido, para esta esposa e para estes filhos e para esta casa. Porque o projeto do Senhor é constituir famílias. E assim o teu nome ser glorificado na família. Porque família é a nossa igreja. Nós somos da igreja. A nossa família é da igreja. E o que tu vai levar para o céu é a igreja.
e os meus filhos são da igreja. Abençoa-nos, Senhor, como igreja e abençoa-nos como família também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Nós vamos encerrar então essa programação, já convidando os nossos irmãos para retornarem amanhã, meio-dia. Vai ter aí o programa Restauração Especial com participação do nosso coordenador, irmão Paulo Tadeu Vargas. Entrou aqui no chat por último o irmão Moisés Brito, lá de Tijuca, Santa Catarina. Ele disse, maravilha poder ouvir o pastor falando da doutrina, assim como nos ensinou o apóstolo Paulo a fazer. A irmã Lilian também diz coisa maravilhosa dos ensinos bíblicos deste pastor. Glória a Deus pelo exemplo de servo de Deus. E a irmã Tatiana Martins colocou, maravilhoso assunto, continuação. Glória a Deus. Isso que é bem. O único problema é que o pastor Carlos Roberto, quarta-feira de tarde, ele não pode. Nós estamos aqui normalmente na quarta-feira de tarde, segunda-feira só quando não... Só quando a gente acha uma brechinha para poder... É verdade. Glórias a Deus. Nós vamos encerrar, então, essa programação. Muito obrigada, pastor Carlos Roberto. Amém. Disponha. Muito obrigada a cada um que esteve conosco. E você pode continuar compartilhando o link para que mais pessoas possam ouvir esse estudo e deixando aí o seu like também. Amém. Então, nós vamos encerrar com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas